se você acha que consegue lidar com a verdade. Aqui está ela. Olhando a fundo, sua fé está realmente firme? O ensinamento do Manual do Ser Humano revela, em 2 Coríntios 13, verso 5, nos instiga a examinarmos minuciosamente a nós mesmos, testando a solidez da nossa fé. Você percebe que Cristo Jesus habita em você? A menos que, é claro, você falhe nesse teste? Paulo desafia os cristãos de Corinto, e implicitamente todos nós, a encarar uma pergunta de profunda relevância. Sou de fato um autêntico cristão? Neste sermão, vamos aprofundar nossa compreensão sobre algumas crenças que o maligno utiliza para induzir uma falsa sensação de salvação. Encare esta mensagem com a seriedade que ela merece, pois pode fazer toda a diferença entre a vida eterna no céu e a condenação no inferno. Paulo nos convoca a examinarmos a nós mesmos, não para julgar nossos irmãos em fé. Muitos cristãos estão genuinamente convencidos de sua salvação, mas em realidade não a possuem. A maior armadilha que a igreja enfrenta hoje é a falsa sensação de segurança. Sua certeza deve estar firmemente ancorada em Cristo, não em ações do passado. Você acredita que é um cristão porque proferiu uma oração feita há mais de 10, 20, 30 anos atrás? A verdadeira segurança não repousa em eventos pessoais, mas sim na infindável graça de Deus. Alguns creem que a salvação está em Cristo, não em orações do passado ou em autodefinições de justiça. Sua confiança deve estar enraizada em Cristo, o único caminho para Deus. Se você acredita que é cristão apenas por conta de uma oração feita há décadas, saiba que Satanás já o envolveu em uma teia de auto-engano. O que a Bíblia descreve como cristão? Sua base repousa no arrependimento e na fé, não em uma única oração. O Evangelho proclama: arrependei-vos e crede. Jesus iniciou seu ministério com essa mensagem. O arrependimento é muito mais que simples remorso. É uma mudança de direção. Ser cristão é um contínuo processo de arrependimento e fé. Aceitar a salvação não significa que nunca mais pecaremos, mas sim que nos voltamos dos nossos pecados. O perdão de Deus não é uma licença para persistir no pecado. Não planeje seu dia em torno do pecado, pois isso conduzirá a uma vida repleta de dificuldades. Entregar-se ao pecado é uma escolha perigosa. Outro pecado relevante é a falsa testemunha. Mentir sobre alguém é uma transgressão. Isso pode causar sérios danos e atormentar sua consciência. A mentira prejudica a todos, incluindo a si mesmo. A fornicação é outro pecado que, quando praticado fora do contexto do casamento estabelecido por Deus, não apenas afeta o corpo, mas também a alma. Envolve a união de almas e pode ter profundos impactos espirituais. Não é apenas uma gratificação momentânea. O adultério representa uma traição profunda e implica em consequências que ultrapassam o ato em si. Ele não apenas viola os votos matrimoniais, mas também quebra a confiança. Frequentemente, resulta em dor inestimável para o cônjuge fiel, que se sente traído. As consequências do pecado são inegáveis. Não caia na ilusão de pensar que pode pecar livremente e, posteriormente, simplesmente se arrepender. Não temos controle absoluto sobre o momento de nossa partida deste mundo. Sua segurança está firmemente alicerçada em Cristo, não em ações do passado. Lembre-se, a verdadeira segurança na salvação encontra-se em Cristo. Arrependa-se e creia em Jesus Cristo, o único caminho para a salvação.
Não permita que Satanás o engane. Siga a verdade bíblica e alicerce sua fé em Cristo. Agora é sua vez de participar dessa conversa. Compartilhe suas reflexões nos comentários abaixo. Se este vídeo impactou sua vida de alguma forma, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever para receber mais conteúdo espiritual e profético. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada épica através das páginas da Bíblia. Continuemos juntos, homens e mulheres, jovens e crianças, voando para novos horizontes rumo à eternidade. Que vocês busquem sempre a graça de Deus e vivam em sua luz. Que a paz e a sabedoria estejam com vocês. Obrigada a todos e espero vê-los em nosso próximo vídeo. Um grande abraço, que Deus abençoe suas vidas.